Bom, aqui mais um dia para a nossa maratona de lives, né? Até o dia 10 de maio nós estaremos aqui às 17h07 conversando sobre erros que os pais praticam e precisam parar agora, parar enquanto é tempo. E é por isso que nós estamos aqui hoje e eu estou muito feliz porque você está aqui comigo também. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm participado, que têm feito perguntas, né, que têm aí participado de alguma forma, se interagido aqui com a gente. Isso é muito bacana, isso é muito bom. E vamos seguir firmes, porque muitas coisas boas você vai sair, você vai falar aqui durante esse tempo, você vai sair com essa impressão, porque eu sei os resultados daquilo que nós falamos aqui, são coisas que nós vivemos, são coisas que nós testamos, são coisas que nós passamos, experimentamos e que deram certo e que deram resultado. É por isso que nós estamos aqui. Né? A nossa preocupação é que até nos erros que nós tivemos, você não passe por eles também. Então nós estamos aqui para te ajudar e conte conosco, não é isso? E nós começamos falando sobre o tempo de exposição às telas, falamos sobre as consequências, né, do excesso aí do tempo de exposição às telas, e saímos daqui também sabendo, aprendendo o tempo certo para cada idade, e começamos então os passos. Nós falamos sobre os passos para mudarmos essa situação, começamos os passos e falamos sobre metas, que a gente precisava estabelecer, estipular metas para os nossos filhos. Tá tudo no YouTube, tudo aí. Tá? Pessoal do YouTube, do Face, tudo bem? E aí nós falamos sobre as metas, como devem ser as metas, como é que a gente coloca metas para os filhos, como é que a gente coloca metas em casa, né? A gente trouxe bem para dentro da nossa realidade, foi muito bacana. Como que as metas precisam ser mensuráveis, precisam ser específicas, precisam ser tangíveis, né? A gente precisa alcançar essas metas realmente, não pode ser algo fora da nossa realidade. E nós colocamos que as metas precisam ser acompanhadas. E eu acredito que aqui a maioria dos pais falham exatamente aqui. Sabem colocar as metas, eles colocam as metas, mas no acompanhamento muita gente se perde. E nós terminamos falando sobre o resultado, sobre celebrar o resultado, e isso é importante, celebrar o resultado, né? E ficou muito claro que muitos aprendizados, muitas situações que os nossos filhos vivem são aprendizados que eles adquiriram nesse tempo, ou que nós adquirimos. São como crenças que foram fixadas na nossa mente e que estão aí, e que muitas vezes nos paralisam e nos impedem de avançar. Verdade é que muitas das nossas ações, nós não conseguimos extrapolar, nós não conseguimos ter resultados melhores com os nossos filhos, quando a gente para e percebe que nós estamos cheios de limitações, que nós estamos cheios de crenças na nossa mente, que são um problema sério na hora de nós mudarmos a situação que está diante de nós, principalmente com os nossos filhos. Mas como é que uma crença se estabelece na nossa mente? Como é que os nossos filhos chegaram na situação em que estão, principalmente quando nós falamos do tempo de exposição às telas? Em um determinado momento, algum registro se fixou ali. Alguma atitude se consolidou como uma verdade na mente dessa criança. E ele hoje não consegue mais sair daquele quadro ou daquela situação que está ali estabelecida. Como é que as coisas acontecem? Como é que uma crença se estabelece na mente de uma criança? Na verdade, tudo que a criança, desde bebê, tudo que a criança vê, tudo que a criança ouve, o que ela sente ou percebe, de quando tem uma forte emoção, vira uma crença, vira uma verdade, vira algo estabelecido na mente de uma criança. Bom, a gente precisa entender primeiro que o nosso cérebro ele é altamente econômico. Então tudo aquilo que exige muito do cérebro, porque na verdade o cérebro ele trabalha intensamente, toda prioridade
né? Vamos falar assim, toda a prioridade no nosso corpo é do cérebro, é onde começam todas as coisas e é de onde surgem todas as coisas. Né? É de onde o corpo depende completamente desse cérebro funcionando bem. E se a gente pensar que aqui no nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios, o tempo todo fazendo conexões e conexões que brotam e que geram outras conexões e que ele trabalha intensamente. É como quando você vê à noite uma cidade cheia de prédios e de repente eles começam a acender as luzes e quando você vê aquele emaranhado de luzes e parece que parece que é um infinito, né? De luzes que vão acendendo, que vão se conectando e o nosso cérebro dá essa impressão. São 86 bilhões de neurônios funcionando, fazendo conexões. Essas conexões é o que nós chamamos de sinapse. E o que é uma sinapse? Para a gente falar de uma forma bem simplificada. Sinapses são memórias, são aprendizados. Então o cérebro trabalha o tempo todo, essas conexões, esses neurônios formam o tempo todo aprendizados, conexões que são memórias no nosso cérebro. E quando isso acontece, né, quando essas memórias acontecem, os aprendizados se efetivam. E não só o aprendizado daquilo que eu vou precisar recorrer quando eu precisar fazer alguma coisa, ou fazer uma prova, ou responder um questionário, mas também nos nossos comportamentos, nas nossas ações. Essas conexões vão determinando a nossa personalidade, quem nós somos e como nós vamos agir. Bom, e se a gente pensar nisso, por que o nosso cérebro tem prioridade? Né? Quando começa tudo a partir do nosso cérebro, e é por isso que o nosso corpo ele vai agir e ele vai trabalhar para que o nosso cérebro tenha essa prioridade e para que ele também não sofra uma sobrecarga. Como assim uma sobrecarga? Como há um funcionamento intenso, o nosso cérebro tem uma política de economia, né? Tem uma política de economia de energia. Então, à medida que o nosso cérebro vai trabalhando, aquilo que vai se tornando uma conexão, ou uma sinapse, ou uma crença estabelecida, uma verdade estabelecida, ou um comportamento definido, aquela ação vai, vamos falar assim, para o modo avião, né? Ele fica no stand-by, porque o nosso cérebro já não precisa mais gastar energia com aquilo. Então ele vai trabalhar em outras questões, até porque ele tem muito trabalho pela frente. Principalmente com um bebê. Existe uma região do nosso cérebro chamada de amígdala, que ela é responsável pelas emoções mais primitivas. Na verdade, ela detecta toda situação de perigo, de estresse. Quando você está passando por uma situação de estresse, de perigo intenso, constante, a amígdala, né? Não é essa amígdala aqui não, na verdade aqui essas glândulas aqui já tem outro nome, né? A amígdala é um aglomerado de neurônio no nosso cérebro que fica bem perto do núcleo de recompensas, ou seja, da região toda do nosso cérebro responsável pelas emoções, e também fica bem pertinho do hipocampo, que é o local onde se fixam as memórias. É a região responsável pelas memórias. Ali no hipocampo é onde o nosso cérebro vai dizer assim: isso faz sentido, isso não faz sentido, isso chegou, eu estou guardando para ver se vai chegar mais alguma coisa que faça sentido. E se fizer sentido, vai ficar ali fixado uma memória, né? E essas memórias vão se efetivando assim. Nesse momento, eu estou dizendo aqui, nessa situação de intenso perigo, quando a pessoa está passando por uma situação de estresse constante, todo mundo gosta de citar o exemplo de um assalto, né? Na hora de um assalto, né? A amígdala entra em ação. Ela já comunica, ela já manda informação para todo o cérebro dizendo que você está numa situação de perigo. E que a sua ação naquela hora deve ser lutar ou correr.
O que a amígdala faz? Ela sequestra a região do seu cérebro que tem condição de raciocinar, que tem condição, que a gente chama de freio inibitório, né? O freio inibitório é que faz a gente pensar 2 vezes antes de agir, não é isso? Mas a amígdala fala para você assim, corre ou então luta. Então, por isso que nessa hora a pessoa só tem essas 2 reações. Ou ela corre do assaltante, ou então ela luta contra o assaltante, não é isso? A não ser que haja um outro registro na sua memória que diga, fique parado. Não reaja, né? Não reaja, porque senão a coisa pode complicar. E aí a gente aprende isso. Aprende isso a partir de repetições, que nos ensina então como agir em determinadas situações. Nesse momento a gente costuma dizer que o nosso cérebro está sequestrado, houve um sequestro da amígdala. E o mesmo acontece, né, no dia a dia da nossa casa, num momento de estresse intenso. Preste atenção, nós estamos falando de aprendizado. Existem pelo menos, eu vou falar de 2, mas existem 3 situações efetivas aqui que são importantes para o aprendizado. O aprendizado, para que ocorra um melhor aprendizado, para que a criança aprenda realmente, e nós estamos falando aqui de mudar uma situação que foi aprendida, onde a criança está extrapolando o tempo de frente às telas, e como é que a gente vai então trazer um novo aprendizado para a criança? Então existem pelo menos 3 situações. Primeiro é o ambiente, segundo é a repetição, e o terceiro é a forte emoção. O nosso cérebro ele aprende a princípio assim, repetição e forte emoção. Quando a gente fala que toda crença para ser estabelecida no nosso cérebro, ela precisa, ela parte de alguma coisa que nós vimos, que nós ouvimos, ou que nós experimentamos debaixo de uma forte emoção. A gente pode pensar aqui, que nós vimos, a gente pode pensar no ambiente. Qual é o ambiente que essa criança vive? E quando a gente fala de ambiente, eu não estou falando de uma casa boa, de uma casa extremamente organizada, eu estou falando de um ambiente que proporcione para essa criança, para esse bebê, para esse pré e adolescente, uma situação de tranquilidade para aprender. Uma situação favorável para que as aprendizagens aconteçam. E quando a gente fala de ver, eu estou falando de um ambiente que promova uma situação de prática, uma situação que faça sentido. Como assim? Um bebê, quando ele nasce com uma necessidade, é uma necessidade fisiológica da criança, de um referencial. A criança ela precisa de alguém para imitar, de alguém para fazer aquilo que ela faz. Por isso que existem os neurônios Wi-Fi. Você já ouviu falar disso? Neurônio Wi-Fi é um neurônio que fica exatamente nessa região que eu te falei do nosso cérebro, das amígdalas e do núcleo de recompensa. Fica exatamente nessa região das emoções. E ele se conecta, há uma conexão com a pessoa que cria aquela criança. A pessoa que serve, nesse momento ela se instala para a criança como uma referência, como um modelo. A criança vê e a criança imita as ações daquela pessoa. Então essas ações daquela pessoa, elas precisam fazer sentido para a criança, né? A princípio, como é que elas vão fazer sentido? Ela está imitando, ela está vendo aquela pessoa referência e ela vai imitando aquelas ações, né? Quando é que aquelas ações passam a ter um sentido realmente? Por enquanto, elas fazem sentido porque o bebê imita a pessoa, porque o bebê precisa ver a mãe, a forma que a mãe pega a mamadeira para ele aprender a pegar a mamadeira, né? E como é que elas vão fazendo sentido? Através das falas que esses adultos transmitem para a criança, das informações que o adulto transmite para a criança. Então a criança vai dando sentido, essas falas vão fazendo sentido para a criança. E ela vai então entendendo aquelas ações. Então a criança vê, né?
E porque a criança vê, ela então começa a entender que, não, segura assim, bebê, levanta para não derramar, né, a mamadeira, e ela vai pôr a mamadeira na boca e vai levantar para não derramar. Antes ela fazia por imitação. Agora a fala da mamãe vai dando sentido para aquilo que a criança viu. Então, no início, a aprendizagem, o ver, ele vai estar relacionado com esse ambiente, com aquilo que eu vejo. É por isso que o papai, é por isso que a mamãe, a prática deles, aquilo que eles fazem precisa ter sentido e precisa realmente condizer com aquilo que ele vive. Por exemplo, a criança aprende através desses neurônios Wi-Fi a entender, a ler no seu rosto aquilo que você não está querendo dizer, as suas expressões. E quando eu falo do ambiente, eu estou falando, você está promovendo um ambiente de aprendizagem para a criança. E se naquela hora, filho, vem fazer o para casa, a criança já começa a perceber, a partir da sua expressão, da expressão do seu rosto, do seu comportamento, que esse não é um momento muito agradável para você. E a partir desse momento que ele está vendo, ele começa a assimilar isso no cérebro dele. Isso começa a se tornar uma verdade para ele. Principalmente quando as falas começam então a tomar um significado aqui. A criança vê e aquilo começa a fazer sentido, não é isso? E aí quando as falas começam então a fazer sentido para aquilo que ele está percebendo no seu rosto, ele começa a trazer um aprendizado, uma crença para a mente dele. Estudar não é tão bom. Aprender não é tão bom assim. Principalmente quando você fala, esse menino só dá trabalho. Estudar com esse menino é muito chato. Não está dando certo. Menino, presta atenção. E você grita. Que ambiente você tem promovido? Que ambiente de aprendizagem você tem promovido para essa criança? Né? Se esse ambiente é um ambiente estressante, e aí eu já vou te falar uma outra coisa. O estresse, ele é o inimigo da memória. Toda situação de estresse, eu não te falei que ele rouba, né, a parte do seu cérebro que raciocina, que manda a memória que chegou para a memória de longo prazo. O que o estresse faz? Tudo que a criança aprende lá na escola, ou aprende agora com você dentro de casa, ele tem um tempo onde ele está aprendendo, não é isso? Ele aprendeu a fazer as cruzadinhas, ele está aprendendo a escrever, você deu para ele palavras cruzadas, e ele ficou muito empolgado porque ele aprendeu que a palavra casa tem 4 letras, e ele ficou muito empolgado, mas ele acabou de aprender, aí ele vai fazer outras coisas. E é muito importante nesse ambiente que se promova um momento de sono dentro das próximas 6 horas, porque o sono consolida o aprendizado. Mas se antes dessas 6 horas a criança vai para casa, aí ou ela vai ter um momento de ir para casa, ou ela vai ter um momento de extremo estresse, de extremo de gritos, de agitação, de briga dos pais, ou de necessidades que não são atendidas, porque você sabia que quando as necessidades da criança não são atendidas, ela também entra numa situação de estresse, e o estresse faz o quê? O estresse bloqueia essa memória de longo prazo, esse novo aprendizado da criança, que agora deveria, durante essas 6 horas, ir para a memória de longo prazo, e o estresse vai bloquear isso aqui. Então, as memórias se consolidam no sono tranquilo. Por isso que eu estou falando do ambiente. Bom, aqui é o que a criança vê. Olha só a Micheline dizendo, hein, Micheline? Dizendo que o seu bebê já sabe quando ela está falando sério e quando ela está brincando. Já porque a criança aprende a ler através desses neurônios, ela aprende a ler os sinais do seu rosto. Você pode falar na mesma expressão, mas ela começa a perceber nos sinais do seu rosto. Você pode não gritar, na verdade, mas ela vê na expressão do seu rosto. Se você está brava, se você está calma, se você está tranquila. É por isso que eu falo que esse ambiente,
Ele precisa promover uma rotina tão adequada onde haja um momento para a criança se acalmar, né? Precisa ter isso. Então a gente vai falando aqui do ambiente, tudo que a criança vê, né? E esse ambiente, situações que façam sentido, né? Filho, se você fala todos os dias, né? Assim, igual eu ouvia da minha mãe, precisa ir para a escola para ser alguém na vida, não é assim que a gente ouvia? Precisa estudar para ser alguém na vida. Olha, hoje eu ouvi tanto isso, quem tem o ensino médio, daqui a um tempo nem emprego não vai conseguir, a gente ouvia isso tanto, né? Vocês precisam ir para a faculdade, vocês precisam ir além do que eu fui. Meus filhos precisam fazer, precisam estudar mais do que eu estudei. Você fala isso a vida toda, você repete isso, brincando, conversando, fala de manhã, fala no momento com a família, fala quando está almoçando, ótimo, né? Precisa falar. Mas nesse momento, quando vocês estão ali estudando, você fala, filho, vem estudar. E ele percebe que é um momento estressante, é um momento extremamente agitado, é um momento onde outra pessoa está ouvindo uma música alta, é um momento onde o pai está gritando, cobrando alguma coisa da mãe que está acompanhando o filho fazer o para casa. Então, aquela prática não condiz com a realidade que você está falando. Então, para se instalar uma verdade, uma aprendizagem, ele precisa ver e tem que fazer sentido aquilo que ele vê, né? Outra situação são os pais que falam o tempo todo que você precisa estudar, que é importante estudar, mas é um pai. Outra coisa, o pai que fala o tempo todo, olha, você está falando, olha, ficar tanto tempo no computador, diante das telas, vai fazer mal para você, vai trazer bloqueios, vai atrapalhar o seu desenvolvimento, vai atrapalhar severamente a sua aprendizagem. Mas são pais que ficam o tempo todo com o celular, o tempo todo respondendo no WhatsApp. São pais que não leem, o filho não vê você ler. Eu sou um referencial de leitura para as minhas filhas. Eu não só leio e não só lia na infância, para elas me verem lendo, mas eu também lia para elas o tempo todo. Então eu fui o referencial de leitura para elas, ainda sou. E você precisa ter isso em mente. Eu sou a referência. O que a criança vê precisa fazer sentido. A Seição está falando, está agradecendo. Que legal, Seição, pelos ensinamentos. E diz que está com dificuldade com o filho nessa quarentena. Ele fica estressado na hora da leiturinha. Dá algumas dicas que você vai sair daqui pensando um pouquinho diferente. Como fazer para mudar essa situação na hora da leiturinha. Então, ou seja, o ambiente para a criança, para aprender ou para ler também, sabe, Conceição? Esse ambiente precisa ser um ambiente favorável, precisa ser um ambiente agradável. Eu preciso deixar disponível para essa criança algo que retrate a escola, algo que retrate a aprendizagem. Eu preciso deixar acessível papel, canetas diferentes, cores. As cores para a criança são muito importantes, são muito interessantes. Existem cores que motivam, existem cores que trazem já para a criança uma memória afetiva agradável. Então eu preciso deixar os giz de cera acessível, as canetas, os lápis acessível para essa criança. Eu preciso deixar livros acessíveis, livros interessantes. E também preciso fazer expectativa, criar expectativa para a chegada de novos livros. Eu preciso dar livros de presente. Sabe uma coisa interessante? Isso você vai ver lá no CCH, que é Criando com Histórias, esse curso que eu tenho. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Eu me lembro que uma vez eu fui no aniversário de um amigo do meu marido e eu levei, obviamente, né? Eu levei um livro de presente, porque eu sou escritora. Eu levei um livro meu com um mascote de uma história e dei de presente. Quando eu cheguei e entreguei o presente para o filho desse amigo, não sabe o que ele falou? Falou: criança quer brincar, quer alegrar a criança, dá presente para a criança, dá brinquedo. Livro não é brinquedo.
Que memória, que aprendizado, que crença há na sua cabeça ou na cabeça dessa criança em relação ao livro? Livro é coisa séria, livro é só para estudar, livro é só para pesquisa. Eu leio até um livro que não seja didático, eu leio porque o professor pediu, porque a escola exigiu. Eu preciso quebrar isso, essa crença, eu preciso mudar essa crença na minha cabeça e na cabeça da criança. E o resultado, sabe o que foi? É que enquanto ele ganhou tantos presentes, tantos brinquedos, ele ficou ali sentadinho com aquele livro e saboreando cada página e cada imagem e cada desenho. E o resultado foi super interessante. A gente precisa criar um ambiente para essa criança que seja estimulante, sabe? Eu preciso trazer, principalmente nesse tempo de quarentena, eu preciso trazer, não somente criar expectativa, mas trazer a possibilidade da criança de gostar de aprender, de gostar de estudar. Eu preciso diminuir as possibilidades de erro. Você que já está fazendo as atividades em casa com a criança, ou trazendo atividades para essa criança para aprender em casa, quer uma dica? O que a gente tem na mente? Eu lembro um dia eu escutei um pai bravo gritando com o filho dizendo assim: hoje você vai ver comigo, você não sabe a tabuada até hoje. Hoje você vai ver, eu vou te pôr para estudar, eu vou te ensinar, eu vou te dar umas atividades que você vai aprender e vai ter que responder. Ou seja, ele ia trazer coisas difíceis para aquele menino para aprender a tabuada. O contrário é que precisa ser verdade. Nós precisamos começar do mais fácil para o mais difícil. E nem tão difícil assim. Se eu estou nesse processo de mudar uma crença negativa quanto à aprendizagem, eu preciso trazer para essa criança que a confiança, a autoconfiança do acerto. Para a criança ainda é difícil lidar com o erro, é difícil lidar com a frustração de errar. Por isso eu preciso começar, isso serve para os nossos professores também, eu preciso começar do mais fácil. Eu preciso dar atividades que você já viu na escola, que eles já sabem. Ah, isso eu já sei, mamãe, bacana. Então agora nós vamos começar uma coisa um pouco mais difícil, mas nem tão difícil assim. Os conteúdos novos que a criança começa a aprender, ela precisa aprender sempre do mais fácil, ou seja, eu preciso começar numa intensidade mais tranquila. Então, olha só, como é que eu aprendo? A partir daquilo que eu vejo, ou seja, a partir desse ambiente, e aí eu vou para o outro passo, que é a partir daquilo que eu ouço. Então, como é que uma crença é estabelecida? A partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu ouço e a partir daquilo que eu sinto, não é? Mas, e a aprendizagem? Eu preciso de um ambiente, eu preciso da repetição. Toda aprendizagem passa pela repetição. E um erro nosso dos pais é pensar que porque a criança aprendeu, conseguiu fazer uma atividade, eu não preciso mais voltar naquela aprendizagem, eu preciso voltar sim. Eu não preciso voltar mais naquele conteúdo, porque ele já aprendeu que casa tem 4 letras. Eu vou dar outras atividades, e no meio daquelas atividades eu vou colocar outra palavra cruzada ou outra atividade que vai trazer na memória da minha criança com prazer, porque ele já consolidou que a palavra casa tem 4 letras. Então, eu preciso avançar gradativamente. A repetição é importante para a criança. Mas como é que essa forma de repetição, né? O que a criança tem ouvido nessa casa, nesse ambiente? Ela ouve que ela não serve para aprender? Porque eu já ouvi muitas vezes pais chegarem na escola, mães chegarem na escola e falar assim: ah, meu filho não serve para essas coisas não, para aprender não. Eu acho que ele não nasceu muito para essas coisas de escola, né? Assim, ainda fala desse jeito: ah, meu filho não serve para aprender, né? Ah, o irmão dele é mais inteligente. Essas palavras, essas falas, principalmente quando elas são repetidas, elas formam uma crença na mente dessa criança, de que realmente ele tem um bloqueio, de que ele não é inteligente,
de que ele não vai aprender, de quanto mais dificuldade tiver uma atividade, mais difícil será para ele. E aí quando você chega para ele e coloca uma meta, a primeira reação dele qual vai ser? Eu acho que eu não vou conseguir. Mas a partir da repetição, a partir das minhas falas, né, a partir daquilo que a criança precisa ouvir, todos os dias é que eu vou mudando a mentalidade da criança, é que a criança vai aprender. Como é que é esse ambiente? Tem gritos constantes, né? Tem xingos constantes, tem estresse, cobranças. Olha, você já fez isso aqui uma vez, mas você esqueceu que a aprendizagem passa pela repetição e que ele pode ter errado, ele pode errar sim. Ele tem todo o direito de errar, sabe por quê? Porque ele tem todo o tempo do mundo para aprender. Cada criança tem um tempo para consolidar um aprendizado. Nem todas as crianças aprendem na mesma hora ou no mesmo tempo, né? As crianças precisam da repetição. As crianças precisam que seja dada uma ênfase. Então eu preciso repetir para que essa consolidação, para que essa verdade seja realmente aprendida. Então grave uma coisa, toda verdade ou todo aprendizado, para ele ser bem consolidado, ele precisa ser bem repetido. Mesmo que a criança diga assim, não, mas já cansei, já fiz isso muitas vezes, beleza. Intercale e de vez em quando traga de novo. Sabe por quê? A nossa memória é assim. Aquilo que vai para a memória de longo prazo, ele precisa ser rebuscado. Ele precisa ser buscado para ver se realmente ele está lá. E quando ele for buscado, a criança vai fazer algum comentário ou vai assimilar com algum outro aprendizado e ele vai voltar para a memória de longo prazo de uma forma diferente. Então é importante a repetição. E aí a gente vai para o terceiro passo, né? Aquilo que eu vi, eu preciso ter alguma coisa que faça sentido. Aquilo que eu ouço, eu estou falando da repetição. E aquilo que eu sinto, eu vou falar então da emoção, aquilo que eu dou ênfase. Dependendo da intensidade das situações que a criança vê, o que é repetido para a criança, a forma que eu repito isso, a forma que a criança vê, ou a ênfase que eu dou, eu vou falar então da emoção que é gerada naquele momento. O aprendizado vai ser muito melhor. Eu lembro que eu coloquei aqui um exemplo para trazer para vocês hoje, que é um aprendizado que faz parte da nossa cultura hoje, que precisa ser mudado. De repente você tem um filho homem, né? Ou você é um pai que está me ouvindo. E desde bebezinho, desde criança, você ouviu seu pai ou sua mãe dizerem assim, menino, homem não chora, não é assim? Homem não chora. E olha, aquilo que a criança via era o quê? Realmente, as figuras masculinas geralmente não choram. Não choravam perto dele, né? Então a criança via que realmente aquilo tinha sentido. E de tantos pais repetirem, quando ele chorava, ele entendia e ele engolia o choro, engole o choro. Homem não chora. Ele engolia o choro, porque não podia chorar, né? Assim, não podia chorar. E ele foi assimilando aquilo, né? Até um dia onde ele passou por uma situação, vamos falar uma situação lá na escola, ou no meio da família, e naquela hora ele sentiu vontade de chorar e ele começou a chorar. E as pessoas começaram a rir dele e a dizer, né? Às vezes falar que era mulherzinha, que ele estava chorando, homem não chora. A emoção daquele momento vai gerar uma crença na cabeça daquela criança, não é isso uma verdade? Homem não chora. E ele vai crescer um adulto que foge de toda a emoção que for apontar para o choro, que for apontar para a lágrima. Ele foge e de repente ele vai ser um adulto. Eu estou contando aqui uma experiência que eu vi acontecer. Ele vai ser um adulto que de repente, não vai chorar na morte de alguém que ele ama tanto. Porque ele aprendeu que o homem não chora. Né? Que vai sufocar as lágrimas. E que vai ter problemas sérios, problemas até de estômago, né? Problemas na saúde,
problemas na emoção, algumas doenças emocionais, como a depressão, etc., porque ele aprendeu que homem não chora. Então, dependendo daquilo que nós falamos repetidamente, dependendo da emoção que isso vem, ou da ênfase que você dá, ou da situação que acontece naquele momento, isso vai gerar uma crença negativa ou uma crença positiva. E quando a gente traz aqui para o aprendizado, você está trazendo agora um novo momento, uma meta, você precisa repetir. E repetir não quer dizer só falar, você pode deixar cartazes, você pode lembrar de alguma forma, você pode ter uma situação, um gesto que a criança já sabe que aquele momento é hora de guardar as telas e fazer outra coisa, né? E aí, dependendo dessa situação, dessa repetição, nós precisamos então trazer a emoção para o aprendizado, para que esse aprendizado seja mais efetivo. Quando a gente fala daquilo que eu vejo, né? E quando a gente fala daquilo que eu ouço, e quando a gente fala daquilo que eu sinto, você pode preparar esse momento de aprendizado, o momento que você está ensinando alguma coisa para a criança, você pode preparar esse ambiente. Você coloca uma toalha nova, você arrumou toda a mesa, a criança já vai perceber, já vai ver que houve alguma coisa diferente. Isso já traz um registro para o cérebro dela. Esse ambiente ficou mais agradável. Gente, silêncio agora, né? Porque o Zezinho vai fazer o para casa. Silêncio agora, porque o Zezinho hoje vai estudar e a professora hoje sou eu, né? Então, isso tudo vai fazendo um efeito positivo na vida dessa criança. Às vezes, quando você fala, Zezinho vem estudar, o cérebro do Zezinho quer fugir. Mas como ele não pode fugir, né? Ele vai lutar. E aí, por isso, você precisa promover situações para mudar essa situação, para mudar esse ambiente. Outra situação. Existem algumas pessoas que aliam aquele momento a alguma música. Você pode colocar uma música, né? Uma música longe, até o momento em que a criança se prepara, uma música tranquila, e aí ele vem para esse momento de aprendizagem. Aquela repetição daquela música vai gerar um efeito positivo na vida daquela criança. A gente precisa trazer algo que vai gerar emoção para esse momento, né? A mesma situação são as falas, né? Agora chegou a hora, né, do nosso engenheiro, do nosso doutor, do rapaz mais inteligente do mundo ou da menina mais inteligente do mundo a aprender um novo conteúdo, né? Estudar. Chegou a hora da aprendizagem, chegou a hora do estudo. A forma que você falar vai causar aí um registro no cérebro dessa criança. Então, vou ficando por aqui e deixando aí um abraço apertado. Sinta-se abraçada, mamãe e papai. Sintam-se abraçados. Você que está aqui no Facebook, você que está aqui no Instagram e você que está aqui no YouTube. E um grande abraço.